Chegamos então à questão número 8 da lista número 1. A questão 8 nos diz: para praticar seus conhecimentos de eletricidade, um estudante dispõe de duas esferas metálicas, A e B. A esfera B possui o volume 8 vezes maior que o de A e ambas estão inicialmente neutras. Numa primeira etapa, eletriza-se a esfera A com 4 microcoulomb e a B com 5 microcoulomb. Numa segunda etapa, as esferas são colocadas em contato e atingem o equilíbrio eletrostático. Após a segunda etapa, as cargas elétricas das esferas serão, respectivamente, então nesta ordem. Tirando os dados, o que nos interessa é aquela relação do volume das esferas. A questão nos diz que a esfera B possui um volume 8 vezes maior que o volume da esfera A. E ambas estavam neutras e depois, na primeira etapa, foram deixadas com carga. A A ficou com carga de 4 micro e a B com a carga de 5 microcoulomb. São colocadas em contato e aí a questão pede qual é o novo valor da carga A e qual o novo valor da carga B. Para resolver essa questão, partimos agora do princípio que as duas esferas têm tamanhos diferentes, ok? Por ser de tamanhos diferentes, sabemos qual é a equação que iremos utilizar. Saberemos então calcular a carga de cada uma delas, multiplicando o raio da esfera pela somatória de cargas e dividir pela somatória de raios. A nossa questão aqui, o que complica a resolução dela um pouquinho, é que a questão não nos dá os raios, ela vai nos dar o volume. Ela não informou o volume, mas nos diz que a B tem um volume 8 vezes maior do que a A. E agora teremos que achar uma maneira de descobrir o raio a partir do volume. Por ser uma esfera, já vimos na aula de matemática que a relação entre o volume e o raio de uma esfera é dado pela equação. Então, que o volume da esfera será resolvido, será calculado a partir da equação, tá? O volume será igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Para essa questão, então, voltamos na questão inicial, que ela nos diz que o volume de B vai ser 8 vezes maior que o volume ocupado pela esfera A. Aí, aplicando a equação matemática do volume da esfera, teremos então que o volume de B será 4/3 vezes π vezes o raio de B ao cubo, e esse valor será igual a 8 vezes 4/3 de π vezes o raio de A ao cubo. Igualando, colocando então essa igualdade dos dois volumes, poderemos retirar da equação o valor que se repete em ambos os lados. Poderemos tirar o 4 que está multiplicando em ambos os lados da equação, poderemos retirar o π e também poderemos retirar o 3 que está no denominador, dividindo os dois lados da equação. Não poderemos eliminar o raio, por quê? Porque o raio de B é diferente do raio de A. Embora que os dois tratam-se de raios, por terem volumes diferentes, não poderemos eliminar o raio de B com o raio de A. Passando então a limpo na próxima linha, temos que o raio de B ao cubo vai ser igual a 8 vezes o raio de A ao cubo. Mas a questão não pediu o raio ao cubo, pediu o raio. Então, para tirarmos a potência, a terceira potência, tirarmos o cubo de uma questão, será a mesma regra que quando aplicamos para tirar o quadrado. Então, quando temos um número elevado ao quadrado, para tirarmos o quadrado
daquela questão, resolvemos a partir da operação de aplicar a raiz quadrada. Como nesse caso temos raiz, no caso o raio elevado ao cubo, teremos que tirar a raiz cúbica. Aplicando então a raiz cúbica em ambos os lados, aí fica fácil de resolver. Para o primeiro lado, que era o raio de B elevado ao cubo e aplicar a raiz, ficaremos com raio de B apenas. Do outro lado, tirando o 8 da raiz cúbica de 8 é 2, tirando o raio então de A ao cubo da raiz, então teremos que o raio de B será 2 vezes o raio de A, certo? Chegamos nessa relação, o raio de B será o dobro do raio de A, porque o raio de B vale 2 vezes o raio de A. Então, teremos como relação o dobro. E agora eu posso aplicar qualquer valor para A e para B só vou dobrar, porque não me interessa o tamanho da esfera, me importa que a carga dessa esfera. Então, ela pode se espalhar com uma esfera muito pequena ou uma esfera um pouquinho maior, não tem problema algum. Vocês podem aplicar valores para A e depois para B basta dobrar, ou, como bem quiserem, aqui eu farei com a letra normal, letra R de raio. Então, para o raio de A eu vou dizer que é um valor desconhecido qualquer, x por exemplo, mas eu vou chamar de R, então é raio R. E para o raio de B chamarei de 2 R's, por que 2? Porque é o dobro de A, que é só R. E agora é fácil, poderemos já calcular normalmente nossas cargas de cada uma delas. Lembrando que sempre que se tratar de esferas de tamanhos diferentes, teremos que calcular cada uma a sua carga individualmente. Colocando então a esfera A e a esfera B em contato até chegar nesse equilíbrio eletrostático, aplicaremos a equação então para cada uma delas. Para calcular a carga da esfera A, basta multiplicar o raio de A pela somatória de cargas, no caso a carga A e a carga B, e dividir pela somatória de raios, no caso o raio de A mais o raio de B. Como o raio de A é R, então ficará na questão R multiplicado por carga A, que é 4 micro, mais a carga B, que é 5 micro. E isso vai dividir pela soma de raios, que o de A é R e o de B, que é o dobro, 2 R's. Teremos então 4 mais 5, 9 micro, dividido por 3 R's. Esse R, como está em cima no numerador e no denominador, poderemos também tirar da equação para resolver nosso problema. Ficaremos com a carga de A, então, sendo o resultado dessa fração. 9 dividido por 3, o valor da carga A será de 3 microcoulomb. Para resolver a questão, então, agora a carga de B, aplicaremos a mesma equação nos mesmos moldes. Para resolver a carga de B, pegamos o raio de B, multiplicamos pela somatória de cargas e dividiremos pela somatória de raios. Como o raio de B é o dobro de A, terei então 2 R's, que multiplicará 4 micro mais 5 micro, e isso tudo dividido por R mais 2 R's. Fazendo então a somatória, 4 mais 5, 9, R mais 2 R's, 3 R's. Tirando então o R da equação, por ser repetição, teremos então que 9 dividido por 3 dá 3, multiplicado pelo 2, a carga total de B será de 6 microcoulomb. O interessante é perceber aqui que, como a carga B tinha o dobro do tamanho, no caso o raio de B é o dobro do tamanho do raio de a carga de B ficará com o dobro de carga do que a.
Como a A ficou com 3 coulombs, B ficará com 6. E outra coisa importante que tinha comentado com vocês em sala, a somatória de cargas no começo é igual à somatória de cargas no fim. No começo, antes do contato, a esfera A estava com 4 e a de B estava com 5 micro, totalizando 9. No final, a carga A ficou com 3 e a carga B ficou com 6. 3 mais 6, 9, mesma coisa. Tranquilamente, uma questão simples de resolver. Então, fechando com a listinha de vocês, a resposta então vai fechar com a alternativa E.